Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos à nossa maratona de questões sobre as leis municipais de Tuparendi. E nós vamos começar a nossa maratona corrigindo as questões sobre a lei orgânica. Eu sempre recomendo que vocês tentem resolver as questões antes de assistir este vídeo, porque aí, quando eu estiver corrigindo as questões, vocês já vão estar revendo aquilo que vocês tentaram por conta própria resolver, servindo como uma ótima revisão para a memória auditiva e visual ao mesmo tempo. Bom, vamos ao trabalho. A primeira questão, ela já foi cobrada pela banca em outros municípios, porque é algo que está em todas as leis orgânicas e por isso tem uma boa chance de cair novamente na prova aqui em Tuparendi. Estamos falando dos poderes do município. O município tem só 2 poderes. Às vezes, as pessoas são levadas ao erro porque pensam que o município tem 3 poderes. Quando tu pega a Constituição Federal para estudar, tu vai encontrar 3 poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. Agora, quando tu pega a lei orgânica para estudar, tu não vai ver poder judiciário, porque não existe poder judiciário do município. O município tem o poder executivo, que é a prefeitura, e o legislativo, que é a Câmara de Vereadores. A banca adora fazer questões desse tipo. Ela traz assertivas e pergunta quais que estão corretas. Por isso que eu fiz nesse formato. Nessa questão, a primeira e a segunda estão certas, o executivo e o legislativo fazem parte, a terceira está errada, né? O judiciário não faz parte aqui dos poderes do município. Então aqui, pessoal, como a 1 e a 2 estão corretas e a 3 está errada, a letra D é o gabarito, que diz que apenas 1 e 2 estão corretas, conforme artigo 2º. E no nosso curso eu esquematizei o artigo 2º, mostrando para os alunos que nós temos, então, 2 poderes no município apenas, o legislativo, que é a Câmara, e o executivo, que é a prefeitura. Poder judiciário no município não existe, só vai existir no Estado e na União. Maravilha! Vamos para a segunda questão. Ao município é vedado, cuidado, o artigo 22, ele vai trazer uma série de vedações, uma série de proibições ao município. E aí nós temos que o município não pode recusar fé a documentos públicos, é verdade, isso é proibido. Não pode criar distinção entre brasileiros e não pode exigir ou aumentar um tributo sem a lei que estabeleça. Olha só, por lei pode. Então, se o prefeito ou prefeita querem criar um novo tributo, uma nova taxa, eles podem mandar um projeto de lei para a Câmara de Vereadores e se os vereadores aprovarem, está criado esse novo tributo. Bom, a 1 e a 2 estão corretas, a 3 também, né? Então, todas estão corretas, letra E, o gabarito, conforme o artigo 22, que traz essas vedações. Bom, a composição da Câmara, pessoal, são 9 vereadores. Isso lá no artigo 40, parágrafo 2º, isso cai muito em prova. Letra C é o nosso gabarito na terceira questão. Questão 4. São condições de elegibilidade para o mandato de vereador. Para ser vereador, primeiro tem que ser brasileiro, tá certo. Se dissesse que tem que ser brasileiro nato, estava errado, mas brasileiro está certo. Nato ou naturalizado. A idade mínima não é de 21 anos, não. A idade mínima para o vereador é de 18 anos. E isso está lá no artigo 40, inciso 6, e também está na Constituição Federal, quando fala dos direitos políticos. Então a segunda está errada. Estar no pleno exercício dos direitos políticos. Essa está correta. Maravilha. Então, 1 e 3 corretas, a 2 está errada, ficou letra C, o nosso gabarito. 1 e 3 corretas, conforme artigo 40, parágrafo 1º. Quinta questão da nossa maratona. A Câmara Municipal reúne-se anualmente de 1º de março a 31 de dezembro. É verdade, esse período está lá no artigo 41 e a banca gosta de perguntar em prova qual é o período, porque isso muda de um município para o outro. Esse é o período aqui de Tuparendi, a primeira está correta. Na sessão extraordinária, a sessão extraordinária é quando a Câmara convoca uma sessão extra, além daquelas já marcadas. Nessa sessão extraordinária, a Câmara só vai deliberar para a matéria que foi convocada. É verdade, conforme o artigo 41, parágrafo 4º. E a sessão legislativa ordinária, a sessão normal, não será interrompida sem deliberação sobre o projeto de lei de diretrizes orçamentárias. É verdade, nós temos essa regra no artigo 43. Então aqui, pessoal, tudo certo, né?
Letra E é o nosso gabarito na quinta questão. A questão 6 envolve a convocação extraordinária. Quando nas reuniões normais não deu tempo para tratar de todos os assuntos, é possível convocar uma sessão extraordinária. Ou até mesmo quando a Câmara está em recesso, lá nos meses de janeiro e fevereiro, é possível convocar uma extraordinária. O artigo 41, parágrafo 3º, nos traz quem é que pode convocar uma extraordinária. E basicamente é o presidente da Câmara, a maioria dos membros, que seria mais da metade dos vereadores, a comissão representativa, que é uma comissão de vereadores que atua durante o recesso, ou o prefeito. Esses que podem convocar. Vamos ver as questões? Pelo prefeito no período de recesso, tá certo? Pelo presidente da Câmara ou a requerimento de 1/3 dos membros. Não é requerimento de 1/3, é requerimento da maioria, mais da metade, 1/3 não basta. E ainda pela comissão representativa, tá certo? Então aqui, pessoal, a 1 e a 3 estão corretas. Letra C é o nosso gabarito, conforme artigo 41, parágrafo 3º, que traz quem é que pode convocar uma sessão extraordinária aqui da Câmara de Tuparendi. Vamos para a questão 7, pessoal. Olha só, o vereador que não toma posse lá no dia 1º de janeiro, ele tem um prazo para aparecer. Sabe qual é o prazo? 15 dias. Cuidado, hein? Cuidado, porque para o prefeito e para o vice o prazo é diferente. No dia 1º de janeiro, vão tomar posse o prefeito, o vice-prefeito e o vereador. Se o vereador não vai lá no dia 1º de janeiro, se o vereador foi para a farra, encheu a cara e não acordou, ele tem 15 dias para chegar lá e tomar posse, senão ele perde o mandato. Para o prefeito e para o vice-prefeito, o prazo é menor. Para o prefeito e para o vice, o prazo é de 10 dias. Então aqui, como eu perguntei sobre o vereador, a nossa resposta é letra B, conforme artigo 47, parágrafo 2º. Vamos adiante? A questão 8 envolve o mandato da mesa. O que é o mandato da mesa? A Câmara tem uma mesa que tem presidente, vice-presidente, primeiro secretário e segundo secretário. Essa mesa ela é eleita pelos próprios vereadores para funcionar por 1 ano. Então, todo ano muda a mesa, até porque é vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição subsequente. O vereador que foi presidente da Câmara no 1º ano do mandato não pode ser presidente de novo no 2º ano do mandato. É isso. Letra B. É o gabarito nessa 8ª questão. O mandato da mesa é de 1 ano e é vedado, é proibida a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Letra B, o gabarito, conforme artigo 48. E aí nós temos a composição da mesa, né? A mesa tem presidente, vice, primeiro e segundo secretário. Isso também é importante que vocês saibam. Isso também pode ser perguntado na prova. A questão 9. Qualquer membro da mesa pode ser destituído quando for faltoso. Como assim? O membro da mesa, o presidente, o vice, o secretário, que não estiver desempenhando bem o trabalho, pode ser destituído pelos seus colegas pelo voto de 2/3 dos vereadores. São 9 vereadores, então, se 6 vereadores votarem, vai ser destituído um membro. Voto de 2/3, conforme artigo 49, parágrafo 3º. Vamos mais uma? Questão 10. CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. A Câmara de Vereadores, ela pode formar uma CPI para investigar alguma irregularidade. E para isso, para investigar alguma irregularidade, a CPI vai ser criada mediante requerimento dos vereadores. Para criar a CPI, eu preciso do requerimento de, no mínimo, 1/3 dos vereadores. 1/3 dos vereadores, conforme artigo 50. Então tá aí, pessoal, primeiras 10 questões da nossa maratona de questões para o concurso de Tuparendi. E no próximo vídeo eu volto para a gente continuar a correção a partir da questão 11. Dá um clique que eu já volto. Até logo!